Vamos falar de PIB, pessoal, agora trazendo uma notícia sobre o Produto Interno Bruto. A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre, o número superou as expectativas e avançou 3,3% no ano, a soma de todos os bens e produtos finais da economia brasileira. O resultado representa a 14ª alta do PIB na comparação com o mesmo período anterior. A economia nacional cresceu pelo segundo trimestre seguido na comparação com os 3 meses anteriores. Veja que indústria subiu 1,8%, serviços 1%, estimulam esse resultado positivo. Na comparação anual, os destaques foram os mesmos. Agropecuária houve um recuo de 2,9% na comparação atual. Em valores correntes, o PIB totalizou 2 trilhões 890 bilhões no trimestre. O total supera em 6,4% a divulgação referente aos 3 primeiros meses deste ano. O mercado financeiro aposta em avanço de 2,46% do PIB para esse ano. A projeção dos agentes financeiros é mais otimista. No relatório trimestral de inflação divulgado em junho, o BC sinalizou para um crescimento de 2,3% da economia nacional e para o FMI, a alta estimada para o PIB brasileiro neste ano é de 2,4%. Felipe Salto está conosco. Felipe, momento de comemorar para o Estado brasileiro e para o governo brasileiro também, mas tem um impacto também na política de juros, né, do Banco Central. Como é que isso pode repercutir? Como é que caminha tudo isso? Né? Quer dizer, a gente comemora agora, depois fica triste se subirem as taxas de juros. Como é que é? Boa noite para você. Boa noite, Diego. Quero cumprimentar o Thales e o Couto. Um prazer estar aqui com vocês e todos que estão nos assistindo. Boa noite. Quer dizer o seguinte, foi um baita resultado, né? O resultado superou as melhores estimativas do mercado. Havia gente que estava projetando algo como 0,9% até 1%, e a variação foi de 1,4% no trimestre em relação ao trimestre anterior. E o destaque também, Diego, na abertura do dado, porque isso eu havia falado já aqui para você em outras ocasiões. Apesar da Selic estar estável, o fato dela já ter reduzido bastante, e com ela também o juro real, isso estimulou o aumento do investimento e o crescimento da indústria. Então, a abertura do dado pelo lado da oferta e pelo lado da demanda tem uma composição interessante, que é a recuperação de um setor que, goste-se ou não, né, é o setor que gera empregos de melhores salários, empregos de melhor qualidade, e junto com ele a recuperação do investimento, a chamada formação bruta de capital fixo. Então, é um bom resultado, mas como você já antecipou, certamente pode acrescentar algum tempero nas avaliações do Banco Central a respeito do que fazer com a taxa de juros na próxima reunião do Copom. Isso é que é triste. Felipe, o Zé Roberto Toledo, hoje, mais cedo, publicou uma frase do Haddad, que é uma frase muito interessante. A Faria Lima não contaminou o setor produtivo ainda. Quer dizer, a Faria Lima fez uma previsão de que o PIB seria muito mais fraco. Eu acho que ela estava na previsão de algo em torno de 1%, ou um pouco mais, e não no 1,4%. E aí aparece o PIB de 1,4% e aí o mercado já vem imediatamente falando que vai precisar subir juros, como se tivesse sido uma tragédia ter tido esse sucesso que é o PIB. O mercado coloca a gente sempre numa situação que eles vão lucrar com juro alto. Os bancos, etc., vão lucrar com juro alto. Então, é uma situação terrível. Terrível. Como é que se explica isso? De fato, Thales, eu não estou entre aqueles que usam dados como esse, que são dados positivos, para fazer terrorismo, né? Então agora tem que aumentar a taxa de juros. Não é bem assim que a economia funciona, né? A economia é um sistema de vasos comunicantes. Então existe uma coisa chamada hiato do produto, que é aquela diferença entre o PIB observado e o potencial, que é o que realmente importa, né? Quando você começa a ficar
com esse ato mais fechado, é que as pressões inflacionárias tendem a se avizinhar. Obviamente que tudo isso tem a ver também com o gasto do governo, as pressões que vêm da política fiscal, do déficit público. Mas quando a gente olha a evolução dos preços, da inflação, em que pese os últimos dados terem mostrado alguma esticada, as expectativas de inflação, na minha opinião, continuam relativamente controladas. Agora, o Banco Central não pode ir a reboque de opiniões de terceiros. O que ele tem que fazer é ouvir a sua burocracia técnica, que é das mais qualificadas do serviço público, e tomar a decisão. Os 9 diretores têm que tomar a decisão com base nesses critérios, né? Esse é o ponto. E você veja que, por exemplo, subiu o PIB, boa parte por investimento. Investimento que o setor produtivo fez na compra até de máquinas, equipamentos, para aumentar a produção. Então, se você aumenta a produção no mesmo ritmo que esteja aumentando a procura, talvez não tenha essa crise toda de demanda e oferta, né? De procura. Não sei. Não, sim, esse é o ponto. Eu acho que quando a gente faz um raio-x dessa evolução da atividade econômica, da produção, do emprego, os dados são muito bons, né? Nós estamos com uma taxa de desemprego, por exemplo, e com a utilização da capacidade instalada, que são as duas coisas importantes, 2 termômetros, né? A utilização da capacidade instalada de máquinas, equipamentos, e o desemprego. Nós estamos conseguindo ter um desemprego bastante baixo e criação de muitas vagas e tal, e com a inflação controlada. Então, isso é positivo. Quer dizer, por que está acontecendo isso? Porque, na verdade, essa taxa de juros que nós temos hoje, ela já exerce um efeito contracionista, como a gente diz em economia, porque é um juro que não é baixo, né, de 10,5%, que representa possivelmente um juro real em torno de 7, 7,5%, e que produz efeitos do ponto de vista de ajudar a segurar a inflação. Então, me parece que a composição dessas taxas tão importantes para a economia, a inflação, o desemprego, o crescimento econômico, a taxa de investimento, a utilização da capacidade instalada, elas estão bem calibradas, né? O mais prudente, e aí a minha opinião, é manter a Selic e esperar a oportunidade para quando o Federal Reserve começar a reduzir os juros lá fora, a gente voltar a reduzir por aqui também, se for o caso. Saltou. Eu queria entender uma coisa do mercado, me chama a atenção que o mercado sempre erra a previsão, e geralmente erra para baixo, né, quando se trata de PIB e tal. Eles são tão bem informados, né? Orientam as pessoas como devem agir na Bolsa de Valores, compra dólar, vende dólar. Como é que eles erram tanto? Quando o emprego aumenta, eles dizem que vai aumentar a inflação, que é um perigo que vai aumentar a inflação. Se o PIB aumenta, vai aumentar o juro. Como é que você entende isso? Eu não consigo entender. Couto, é uma pergunta importante, porque a gente, apesar de ter um ferramental, os economistas hoje, muito sofisticado, a econometria, a estatística, os modelos todos, eu sempre brinco que junto com o diploma do economista não vem a bola de cristal. Só que muitas vezes, pela arrogância, a gente vende para as pessoas que têm a bola de cristal. E vende projeções, né, como se fosse possível acertar no detalhe. Então, eu sempre, e hoje eu estou no mercado financeiro, eu sempre atuo no sentido de mostrar, olha, a tendência é essa. O déficit público, por exemplo, que é a minha responsabilidade aqui projetar, tende a ir por esse caminho, porque a receita está dando esses ou aqueles sinais, e a despesa, a mesma coisa. Então, esse cuidado que é preciso ter, porque da forma como o Banco Central utiliza as projeções do mercado por meio da chamada pesquisa Focus, isso se torna um perigo, né, para o modelo de decisão da política monetária. Porque a pesquisa Focus é preenchida não só por economistas sell side, como a gente fala, que é o meu caso, que falam para fora, que fazem análise, mas também por gestores, que tomam decisão de alocação nos seus fundos, nas suas assets, nas suas gestoras. Então, a pesquisa Focus, a meu ver, precisaria ser ampliada, né? Há um ensaio sobre isso sendo feito no Banco Central, que é a pesquisa Firmus, né, que deve incluir outros agentes também do setor real na coleta de expectativas, mas ainda é uma coisa embrionária. Agora, é um debate fundamental, porque se aqueles que
conseguem ter o poder de colocar lá as expectativas que o Banco Central vai usar, tem esse condão, né, de influenciar para onde as expectativas estão indo, sem conversar com o boteco da esquina, com a indústria, o grande industrial, ou quem quer que seja que represente melhor as expectativas de inflação, então nós podemos ter aí um viés, né, decisório. E isso é que precisa ser evitado. Claro que o Banco Central sabe disso e considera todas as informações que ele dispõe. Felipe, É na isso aí. sua área, é isso que você falou do fiscal, esse crescimento do PIB, qual é o peso que ele vai ter no déficit fiscal? Como é que vai ser, qual é a mudança que ele possa produzir no déficit fiscal? Olha, Thales, possivelmente, como nós já estamos vendo aqui um dado que é olhando para o retrovisor, né, do segundo trimestre, ele explica o erro de projeção que nós tivemos na arrecadação, por exemplo. A arrecadação veio muito melhor até julho, agosto, do que muita gente previa, inclusive nós, né? Então, por que isso acontece? Primeiro porque houve uma série de medidas que foram tomadas, por exemplo, o voto de qualidade do CARF, a recomposição de base do PIS/COFINS, a questão da medida provisória 1185, que acabou com aquela farra de abater o benefício do ICMS e não pagar imposto sobre esses benefícios, impostos federais, mas também a atividade econômica. Possivelmente, como a indústria tem um peso maior na matriz de tributação, né? Então os impostos estão muito centrados ainda na indústria, pela forma como eles foram constituídos lá atrás, e quando a indústria se recupera, a gente tem ganhos arrecadatórios maiores do que os previstos. Então é bom para o lado fiscal, esse resultado do PIB vai ajudar, possivelmente, a que tenha uma arrecadação maior, Perfeito. já deve estar ajudando, né, do que a prevista.